Olá, família! Estamos juntos para dar continuidade ao nosso estudo, leitura comentada, reflexão dessa obra A Gênese do Bebê, Ciência e Espiritualidade na Educação, de Cíntia Soares. Esse livro é muito bom, recomendo. Hoje vamos entrar nesse capítulo 2, Pais e Filhos, onde começa a história. Ela começa o capítulo fazendo uma pergunta. Onde começa a história? Onde começa a nossa história? A história de um bebê ou a história de um espírito reencarnante? E ela traz uma sequência de questões aqui, de perguntas. Não sei o que fazer com essas birras que ela faz em sala. É muito egoísta. Nunca quer emprestar o boneco para a coleguinha. Agora aprendeu a dizer não. Isso é desobediência? Não deixo passar nada. Se desobedecer, leva um tapinha no bumbum. Preciso colocar limites? Mas ele ainda é tão pequenininho, não sei como agir. Fico muito insegura. Por que ele ainda não engatinha, se está com a mesma idade do coleguinha? O que eu faço durante as atividades? Seguro para ele prestar atenção ou deixo livre? Acho que eu gosto mais das aulas de evangelização do que ele. Desde que o irmãozinho nasceu, ela não dorme mais a noite toda. O que eu faço? E a Cíntia diz que muitos anos trabalhando com bebês, né? Lembrando que ela é musicoterapeuta, e eu posso dizer junto com ela, né, com a autoridade de psicóloga que trabalha há 25 anos, trabalhei em maternidade, fazia grupo com as gestantes, grupo com as puérperas e também desde 2000, bem antes eu trabalhei acompanhava a evangelização dos meus filhos, atuava ali na evangelização, mas desde 2013, então nós temos aí 10 anos em que eu trabalho na evangelização e eu lido com os pais. Muitas vezes o que acontece? Os pais deixam lá, pai e mãe, né? Deixam as crianças na evangelização e vão embora. Não. Nós temos que fazer o trabalho de evangelização do espírito, em qualquer idade que esteja aquele corpo, seja o bebezinho e seja o velhinho. Então, nós temos que fazer todo o nosso trabalho de evolução espiritual. E a Casa Espírita, ela pode oferecer esse conteúdo, acolhendo as demandas dos pais, tanto com relação à educação, que ela propõe, né? Ciência e espiritualidade. Então, eu trouxe aqui, vamos falar da psicologia. Ela fala de psicologia transpessoal, mas eu vou falar de muito mais aqui. Nós vamos falar da psicologia, nós vamos falar da neurociência, nós vamos falar de vários assuntos, a educação mesmo e a doutrina dos espíritos. A gente faz essa junção para entender, até auxiliar vamos dizer assim, na busca, no encontro dessas respostas que são individuais. Então, meu nome é Márcia Amêndola, se você não me conhece, bem-vindo aqui ao canal e participe conosco. Se gostar, compartilhe desse conteúdo, se inscreva, curta, você sabe como é que faz aqui, né? Para poder fortalecer o nosso trabalho. Mas vamos lá. Ela diz que essas perguntas são muito comuns e, de fato, são. Eu trabalho como orientadora, né, educadora parental, e a queixa principal dos pais é como que eu faço
meu filho está com algum tipo de atraso de desenvolvimento, isso que está acontecendo é birra, o que é a birra? Nos outros vídeos do canal, a gente também já discutiu por isso, né? Nós falamos educadores do coração, tem lá muito conteúdo. Mas nós vamos aqui trabalhar esse livro e retomar muitas coisas, porque é preciso refletir, acrescentar. Nós vamos somando todo esse conhecimento e, quem sabe, né? Cada um perceba onde que dói, né? Qual a sua dor, onde que está precisando cuidar, olhar com mais atenção, o que está precisando fazer. Evitem as perguntas, por que a criança está fazendo isso? Busque entender como que ela faz, quando que ela faz, o que ela faz. Descreva. O porquê é muito carregado de uma explicação baseada em um julgamento prévio. Por exemplo, a criança vai e tira todas as panelas do armário. Se eu viro para ela, por que você fez isso? Já tem por trás da minha pergunta, né, uma intenção de dizer para ela, por que você fez? Dê explicação, porque não é para tirar as panelas do armário. É isso que está, esse julgamento que está por trás. Se eu pergunto para a criança, nossa, o que foi que você fez? Ela vai dizer, eu tirei tudo aqui. Olha que interessante, você aprendeu a tirar. Vamos aprender a colocar? Como é que a gente pode arrumar o armário? O que você faria? Experimenta, deixa a criança fazer esse treino. Montessori explica muito isso. Tem uma perguntinha que ela trouxe aqui. O que eu faço durante as atividades? Seguro para ele prestar atenção ou deixo livre? Montessori, ela defendia, e o método dela defende a liberdade, mas não é liberdade de fazer o que quer, é a liberdade para a criança fazer o que ela precisa para o seu desenvolvimento. Existe ela chama de professor interior, um guia interior, que em outras abordagens a gente vai identificar como um potencial, uma força que nos impulsiona a realizar aquilo que nós precisamos em determinado período da nossa vida. Então a criança ela tem períodos sensíveis, por exemplo, os primeiros anos de vida é um pico em que o cérebro está desenvolvendo conexões neuronais, ele desenvolve muitos neurônios e conexões, porque a criança está aprendendo a falar, reconhecendo o ambiente, ela tem estímulos visuais, estímulos auditivos, olfativos, gustativos, todos os sentidos. O corpo dela está numa explosão de sentidos, formando conexões neuronais, ela está tentando entender o que está acontecendo em torno dela, o que falam com ela, então ela vai aprender a falar, ela vai aprender a se mexer, ela vai aprender a coordenar os movimentos, ela vai aprender a andar, então engatinhar, e tudo isso tem períodos sensíveis. Se isso ocorre nesse nível, que a gente pode dizer físico, material, corporal, existem também os processos mentais, psíquicos. A criança precisa aprender a compreender o mundo à sua volta. Então, a liberdade ela é necessária, que não é capricho, não é desejo, não se confunde. É necessidade de desenvolvimento. O adulto precisa estar observando a criança para perceber esses momentos de desenvolvimento, essas necessidades da criança e atender necessidades físicas e emocionais. E com isso a gente precisa acolher esses pais e mães que chegam para a gente falando, olha, eu não sei o que fazer, tá difícil entender, como é que eu coloco limite
É preciso colocar limites? Sim, é preciso colocar limites. É preciso saber o que é um limite. O que é colocar um limite? Não é limitar esse desenvolvimento da criança. Isso não podemos fazer. Isso é criar obstáculos. Montessori também fala disso. Esses obstáculos que o adulto interpõe ao desenvolvimento da criança faz com que ela represe todo esse potencial e depois ele vai, como igual uma represa, a água fica parada, ou essa água apodrece, ou seja, a criança vai para um estado de passividade e é aquela criança quietinha, obediente, ai que bonitinha, toda comportada, aquela criança pode estar murchando a sementinha. Ela vinha para se manifestar e ela vai se fechando, colocando em torno dela um envoltório, uma capa. Nós vamos formatando aquele serzinho ali e a criança quietinha não incomoda. Então o adulto não presta muita atenção. O adulto vai prestar atenção no quê? Naquela criança que está do outro lado, que aquela energia, imagina a represa de novo, aquela energia ali até ela explodir. E ela rompe as barreiras, ela não tem fronteira, ela não tem os limites de contenção como um rio natural. Ela vai para todos os lados. Ela grita, ela chora, ela esperneia, ela bate, ela xinga, ela se descontrola, enquanto uma está extremamente fechada, controlada, a outra está em uma explosão. E a gente sabe muito bem que a água que explode, né, vaza de uma barreira de contenção, ela faz um estrago tremendo. O que chama a atenção do adulto? Esse estrago tremendo que a gente vê. A criança quietinha, comportadinha, que faz o que a gente quer, não incomoda o adulto. A outra incomoda muito mais. Significa que as duas estão em sofrimento, as duas estão num estado que não é natural, não estão se desenvolvendo para serem aquilo que elas vieram ser. Então, nós temos que cuidar para que haja um equilíbrio, um fluxo natural, com margens como um rio, com essas margens naturais, né, em que dão os contornos, que vão guiando aquele fluxo. Isso faz com que a criança conheça as regras, haja em conformidade, colabore, admire o adulto que é educador e queira obedecer. Ela não precisa levar palmadinha, não precisa levar castigo, não precisa de qualquer tipo de punição, porque nós estamos buscando uma educação para a paz. O Espiritismo, ele prega a paz, ele é um espiritismo cristão. Então, Jesus não defendeu a violência. Jesus, pelo contrário, quando a mulher adúltera estava no chão, foi jogada no chão, e a multidão, principalmente os homens que queriam executar o que estava na lei, a lei mandava apedrejar a mulher adúltera. Jesus foi provocado para se manifestar. E o que ele podia fazer? Isso é um teste. Ou Jesus iria contra o que está na lei, ou Jesus seria a favor da lei e permitiria o apedrejamento até a morte. Era uma sentença de morte. O que Jesus faz? Ele autoriza que atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado, aquele que nunca errou. Os mais velhos saem primeiro, vão saindo todos um a um, os mais jovens por último, e todos vão embora. Jesus olha, pergunta: cadê aqueles que te condenaram? Todos foram embora. Então também não vou te condenar. Vá
E não erre, Márcia. Pegue essa lição, aprenda com ela. Jesus não atirou a pedra conforme mandava a lei, porque a lei que ele pregava é de amor e de paz. Então, essa é uma grande lição para a gente. Não atirar pedra, não bater, não usar de qualquer tipo de correção, violência, punição, castigo com as nossas crianças que são indefesas perante a força e a autoridade do adulto. Nós temos que perceber que nós estamos no lugar de autoridade parental, que serve para nós agirmos com responsabilidade na educação dos nossos filhos. Então, as perguntas que os pais fazem, o que fazer, nós, profissionais, precisamos orientar. Nós, evangelizadores, precisamos orientar, acolher esses pais e mães para que eles possam ensinar as lições de Jesus, para que eles possam vivenciar o que Jesus nos ensinou. Nós estamos aqui para isso. Então, muitas perguntas e nós nos deparamos aí com o capítulo, ela trazendo a pergunta maior, né? Onde começa a nossa história, ela fala, quando nasce um bebê? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um pai? Ela acha que é verdadeira essa sentença. O que você acha? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um pai? Não estou muito certa disso, não. E eu vou dizer uma coisa, que é muito importante que a gente não cultive certezas. Cultivemos dúvidas, perguntas. Isso nos faz avançar. A filosofia nos ajuda a progredir. Por isso que o Espiritismo está alicerçado na filosofia também. Filosofia e ciência têm que caminhar juntas. Vamos indagar se realmente nasce uma mãe quando nasce um bebê. Nem sempre. A mãe, ela é uma construção social. Ela vai construindo também a sua forma de ser. É uma mulher que vai estar diante de um filho, vai ser denominada mãe, denominada. Vamos fazer um exercício? Eu quero propor que esses nossos encontros sejam encontros de autoconhecimento. Então, vamos fazer um exercício? Nós denominamos coisas, pessoas, situações, nós rotulamos, nós damos um nome. Porque precisamos de um nome para poder entender, tá? Eu estou falando, vocês estão entendendo porque nós temos uma linguagem comum. Então, vamos lá. Se eu falo que é uma mãe, o que eu entendo? Tem um significado. É uma mulher que tem um filho, né? Seja ele adotado, seja ele de parto natural, parto cesárea, enfim, seja ele gestado nesse corpo, seja ele gestado no corpo de outra pessoa que eu adotei. Ok, a gente diz que é mãe. Só que eu costumo dizer que mãe não é só o exercício de um papel parental, né? É uma função de afeto. Então, se tornar mãe, eu posso definir essa expressão, definir mãe e pai pela forma como eles se relacionam com o filho. Eu posso falar de uma paternidade e uma maternidade afetivas, mas eu posso definir de outras formas. Então, vamos entender. Estou colocando um nome para as coisas. Quando o bebê nasceu, ele ganhou um nome. Ou foi ele que escolheu? Quem deu o nome? Quem deu o teu nome? Eu ganhei um nome. Márcia. Minha avó, ela que escolheu. Insistiu na família que eu recebesse esse nome. Então, tem um nome, tem uma história. Qual a história do teu nome? Você quer? Conta pra gente. Escreve nos comentários. Qual a história do teu nome? Quem deu? Quem escolheu o teu nome?
Você já parou para pensar se você se identifica com o seu nome? Ou isso foi tão naturalizado, afinal de contas você é chamado por esse nome desde que você nasceu, que você nunca parou para pensar se você gostaria desse nome ou de outro? Que outro nome te representaria? Isso é muito interessante da gente elaborar. Quais os nomes que nós damos para as pessoas e coisas e acontecimentos? Dizem muito de quem somos. E diz de um lugar que a gente foi colocado, que não necessariamente a gente precisa estar, a gente pode criar novos lugares. Os nossos filhos não vieram para ocupar o nosso lugar, eles vieram para ocupar o lugar deles no mundo. Eles vieram para ser quem eles são. Nós só precisamos ser esse guia. Um guia que não obstrui o desenvolvimento deles, mas que os eleva. E para isso nós precisamos fazer a nossa jornada. Nós precisamos seguir o nosso guia. Quem é o nosso guia interior? Maria Montessori dizia guia interior. No Espiritismo a gente pode dizer que é o quê? A nossa consciência. O que está inscrito na nossa consciência. As leis divinas estão escritas. Quem é o nosso guia interior? São as leis divinas. Elas estão inscritas na nossa consciência. Quanto mais nós despertarmos a nossa consciência para o ser espiritual que nós somos, mais ouviremos a voz da consciência e nos nortearemos por ela. E há limites. Tem coisas que eu sei que eu não posso fazer. Tem coisas que eu sei que eu devo. Tem coisas que eu posso, mas não devo. Quando a gente vai falar de ética, eu quero, posso, devo. Eu devo, posso, quero. Então, fazendo essas reflexões, eu vou entender que algumas coisas eu preciso fazer, eu devo fazer, embora eu não queira. Algumas coisas eu quero fazer, mas eu não devo fazer, então não faça. Escute a consciência. A consciência a gente aponta para a cabeça, né? É força do hábito, porque a consciência está no espírito. Consciência é todo o ser espiritual. Então, essas perguntas, eu acredito que dar o nome de pai e mãe para quando, no ato de um bebê nascer, não é só isso, é muito mais. É um ato de afeto, é uma construção diária de convivência, de formação de vínculo, e você vai se tornando mãe, se tornando pai, à medida que você vai se relacionando, criando o vínculo. Por isso que Bowlby fala da teoria do apego. Vai se vinculando, o bebê precisa desse vínculo para a sobrevivência física e espiritual, física e emocional. Então, a tarefa é cheia de desafios, com certeza. Ela nos pergunta, com certeza. E muitas vezes nos sentimos impotentes diante de tantas questões, de tantas mudanças. O filho bebezinho demanda muito de nós, muitas coisas que nós fazemos com o bebezinho, nós não vamos fazer numa criança de 2 anos, nós não vamos fazer numa criança de 3. Quando há também uma mudança, criança de 3 já é diferente de uma criança de 6, criança de 2, 3 anos aprendendo a falar, a criança de 6, 7 anos, ela já começa a entrar num outro ciclo de setênios, né? 7 em 7 anos. E com isso, há uma transformação, essa criança começa a se socializar. Então ela é egoísta porque ela não empresta o brinquedo? Ou porque ela não sabe se socializar? Ela está ao lado de outras crianças, mas ela não tem a capacidade de brincar com outras crianças. Ela estar ao lado não significa socializar, estar junto.
Isso vai acontecer aos poucos, lá pelos 6 anos, 7 anos. Entrando no novo ciclo, ela vai precisar desse contato. Na adolescência, isso é imprescindível. O jovem precisa estar no seu grupo social, ele vai procurar amigos e ele vai construir uma nova identidade nesse grupo, ele vai questionar a sua identidade no grupo familiar. Então, não bobeie. A gente começa lá atrás. Eu deixo meu filho crescer para eu ir, me relacionando com ele. A sementinha a gente tem que cuidar desde pequenininha. Não adianta depois querer ficar podando o adolescente se no início a gente não cultivou a terra, a semente. Ou seja, eu estou usando aqui a metáfora da sementinha, da planta, mas o que eu quero dizer é o pai e mãe que queiram um bom relacionamento com seus filhos adolescentes, eles têm que ter a construção de um bom relacionamento desde o nascimento dessa criança, passando ali uma relação de segurança e de confiança. Não é ser amiguinho do filho, é ser uma mãe e pais amorosos, que inspirem segurança, confiança, então que sejam amigos, sim, mas é diferente, né? Um amiguinho que é pai, um amiguinho que é mãe, do que uma mãe que é amiga, um pai que é amigo. Estou fazendo essa troca, ela é intencional para provocar essa reflexão. A gente não está aqui, pai e mãe, educadores, para agradar as nossas crianças, para fazer o que elas querem, né? Um amigo não tem responsabilidade de educar, o pai e mãe têm. Um amigo não tem o compromisso de colocar limites, pai e mãe têm. Então, ser amigo é no sentido de ser uma pessoa que escuta, que acolhe, que ampara, né, que está junto, que quer conhecer também o dia a dia, participar, né, tomam decisões juntas, fazem reuniões de família. A gente pode fazer muita coisa. E aí, esses filhos, como Montessori também fala, né? Esses filhos, eles passam a admirar esses adultos. Adultos admiráveis conquistam a confiança da criança, que toma eles, por exemplo, e querem imitá-los, querem segui-los. Então, elas colaboram. Crianças colaborativas são crianças que admiram esses adultos. E é preciso ter uma referência de um adulto admirável na vida da criança. E ela vai buscar. Se não encontrar na mãe, se não encontrar no pai, ela vai buscar em outros adultos. Professora, um evangelizador, uma evangelizadora, professor de educação física, às vezes faz um esporte, faz alguma coisa, vão encontrar aquele acolhimento que às vezes não encontra, às vezes a presença de pai e mãe. Estão trabalhando, a gente entende, tem que trabalhar, mas às vezes está passando tanto tempo fora que a criança vai ocupar o tempo dela. Então, nós vamos discutir isso, mas um cuidado para que essa criança não fique buscando na internet, né? Ficando muito tempo em telas. A recomendação é que crianças até 2 anos de idade é zero tela, não tem tela, não é tablet, celular, nada. A criança passa o dedinho, olha como é que ela sabe. Sim, ela sabe, mas ela não tem que entrar nesse mundo, né, de 2D, esse mundo digital. Ela tem que entrar no mundo aqui, né, esse mundo, esse plano tridimensional. Como é que a gente quer evoluir para outras dimensões se a gente não habita a nossa 3D? Então, nós temos que habitar. A criança precisa conhecer o mundo em que ela vive, as regras desse mundo. Ela precisa conviver com as pessoas. Então, nada de tela para criança pequena. Depois vai introduzindo pouquinho
bem pouquinho de preferência, mantenha a criança afastada desses equipamentos, tá? Não faz bem. Não faz bem para o desenvolvimento delas. Então, isso é a resposta para muitas perguntas, né? Também o que a gente faz com as crianças que querem usar e querem ter equipamentos eletrônicos, querem ter celular. Não dê. Pelo menos até os 12, 13 anos, não dê. Eu sei que é difícil, mas é necessário. E as escolas, elas não deveriam permitir. Eu, quando tinha minha turminha da evangelização, eu tinha uma caixa e eu pedia, durante nosso encontro, celulares na caixa. E olha que era comprar briga com eles, porque... Não, mas e se a minha mãe ligar? Não, sua mãe sabe que você está aqui, sabe que você está muito bem, e se eu precisar falar com ela, eu entro em contato. Pode deixar aqui na caixinha. Então, tinha a caixinha, e era contra gosto, mas tinha que cumprir com as regras, que era a primeira coisa que a gente fazia. Primeiro encontro de evangelização era a construção coletiva das regras de funcionamento daquela turma, daquele ambiente. Também tem que cuidar do ambiente. Então, isso nós precisamos fazer, dentro de casa e fora de casa, nos ambientes que a criança, né, os jovens frequentam. Então, nós precisamos compreender, e ela segue aqui o capítulo com as experiências reencarnatórias, que nós vamos deixar para o nosso próximo encontro. Eu espero que tenha sido bom aqui a nossa conversa, a sua reflexão. Pense a respeito. Que nome você se daria? Você gosta do nome que você tem? Ótimo! Qual a história dele? Se aproprie da história, da sua história. Conta aqui pra gente. E, no mais, a gente se vê no próximo encontro. Deus nos abençoe. Abençoe a todos uma linda semana.